Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro. E hoje a gente vai fazer um react bem interessante e que vai demorar um pouquinho, né? Porque só de vídeo são pelo menos 20 minutos. Do canal do Ei Nerd, lá do Peter aqui. Esqueci sobre o nome dele. Ele vai falar sobre o trailer da The Marvels, que seria a continuação de Capitã Marvel, mas eles acabaram juntando as outras personagens que já tiveram o nome Marvel no codinome delas, a Mônica Rainbow, ou qualquer coisa Rainbow, porque não sei se é a mãe dela que ficou com o nome de Mônica, enfim, eles inventaram uma história lá da mãe dela no filme anterior, que era a amiga da Carol Danvers quando ela era jovem, e aí a Carol Danvers volta com a mesma idade, aí ela já tá adulta e tudo mais. E a Miss Marvel, que já é uma outra personagem que nos quadrinhos tem poderes bem diferentes. Existe um vídeo meu aqui falando sobre o que eu achei da Marvel no ano que passou e como eu achei que a fase 4 foi terrível, no qual eu comento sobre eu já ter lido muito de Miss Marvel do início, né, ao primeiro, a primeira, vamos dizer assim, o primeiro volume, que foram mais ou menos 17, talvez menos edições, aí a Marvel tem um soft reboot e aí começa da número 1 de novo e ali a partir dali eu já não estava mais lendo a Marvel atual. E agora eu queria dizer que eu também li, acho que bastante de Capitã Marvel, mas não necessariamente com o nome Capitã Marvel. Porque a Carol Danvers, ela começa como uma coadjuvante e às vezes um pouquinho interesse amoroso do Capitão Marvel original. Aí, posteriormente, ela consegue, durante uma batalha do Capitão Marvel, poderes iguais ao dele, numa história bem bobinha, mas ela consegue. E aí, ela consegue o próprio gibi dela. E aqui eu tenho nesse compilado, não sei se dá pra ver bem, mas era mais ou menos esse estilo aqui mesmo. Então a Carol Danvers, ela era meio que uma Supergirl, vamos dizer assim, já que ela era uma versão feminina e mais jovem, vamos dizer assim, mais inexperiente do Capitão Marvel. Tanto que, se você parar pra pensar, o nome dela é Carol Danvers e o da Supergirl em muitos gibis é Cara Danvers, né? Por aí vocês. Mas, voltando ao assunto, e aí continuei lendo. Li algum pouco da fase que ela estava conhecida lá nos Estados Unidos como Warbird. Muito dessa fase ela não estava com o gibi próprio. Ainda se chamava Miss Marvel, o nome do gibi, depois que ela voltou pro gibi, que era aquela que ela usa o maiô preto com raio. E é uma das roupas mais famosas, porque é a roupa que ela tá quando a vampira suga os poderes dela, que é um dos momentos mais importantes dela nos quadrinhos. Lá nas histórias dos X-Men. Apesar de que isso acontece no gibi dela, tá? E li de novo, quando transformaram ela em Capitã Marvel. Aqui já é um terceiro compilado, foram 3 compilados dessa parte. E aí foi até o número 17 também. E aí, a partir do número 17, eles vão lá nos Estados Unidos fazer um reboot desse gibi e volta pro número 1. E aí, quando volta pro número 1 aqui no Brasil, eles vão passar o gibi pra um compilado chamado Universo Marvel. Saía todo mês. E tinha histórias dela, do Hulk, do Quarteto Fantástico, dos Thunderbolts, enfim. Onde eu quero chegar com isso tudo. Tenho uma ideia de tudo da personagem, então eu vou pausar bastante para fazer alguns comentários que talvez o Peter não faça, porque, enfim, ele tá aqui falando de filmes, da lógica dos filmes, que não necessariamente segue ou tem que seguir a lógica dos quadrinhos. É isso. Bom, a última vez que eu vi o trailer de The Marvels, tava com absurdos mais de 400 mil dislikes, né? Tava com mais dislikes do que likes. De todos os filmes da Marvel, esse trailer bateu o recorde Eu não quero nem ver quantos estão os dislikes agora, então. de dislikes em 24 horas. Todo o tudo que é trailer que você já viu, esse foi o que mais teve dislikes. Passou até She-Hulk, olha que, pô, o trailer de She-Hulk viralizou pelo CGI nível Magalu, Shrek, Playstation 2, né? Mas então é o seguinte, será que tem explicação pra The Marvels? Já tá tão odiado assim? Tem alguma explicação lógica, realmente lógica pra isso? Ou são só aqueles trolls de internet lá, muito machismo, né? O que tá acontecendo? Vem comigo que eu vou te explicar, vamos lá. Levanta a mão aí quem acha esse negócio de criptomoedas complicado. Criptomoeda, acha complicado? Fala sério, você né? mais... Ele tem o direito de fazer o jabá dele, mas eu vou passando, tá? Abraço. Que é um vídeo opinativo, ok? Eu vou colocar nesse vídeo aqui tudo que eu estudei de fase
1, 2, 3 e 4 da Marvel, que é o estudo de comportamento da galera. Eu trago pra vocês muito embasamento, muitas estatísticas, ok? E eu acho que muitos de vocês vão concordar com o que eu vou falar. Então, eu peço pra vocês abrirem a mente, abre a mente nesse vídeo. Não vai com sangue nos olhos. Vamos fazer uma conversa como se estivesse realmente aqui comigo, ok? Sentado aqui, conversando comigo. Então você vai, inclusive, dar seus pontos aqui nos comentários. Vamos começar. Eu acho que uma das maiores críticas às obras da Marvel são os filmes e séries envolvendo protagonistas femininas. E demais. Eu olhei pra ver se eu não tava com o zap ligado que ia ficar mandando mensagem atrapalhando. Marvels agora foi meio que uma síntese de tudo isso. Foi a gota d'água, digamos assim, né? Tá, tipo, pegando hate de todos os lados. E mesmo quem não tá dando hate, no mínimo não tá com expectativa muito boa pro filme. No mínimo, basta você ver o número de likes e Ninguém dislikes, tá ok? com expectativa boa. Já começa com estatísticas pra vocês. Muita gente atribui esse hate todo aos trolls da internet que fazem aquele review bomb, né? Se juntam lá todo mundo pra dar dislike. Sabe aquela galera que vai em manada, vamos lá, todo mundo dá dislike, né? Muita gente atribui a isso. Atribui ao machismo. E olha, realmente existe muita gente machista no mundo, lógico que existe. Muito marmanjo que vai jogar hate gratuito em qualquer coisa que envolva mulher. A verdade é que esse nerdola que criar esse personagem nerdola que odeia tudo, né? Existe. Mas não é o normal, né? Tipo, não é comum, aliás. Né? Não é comum, você não encontra isso em todo lugar, né? Então tem muita gente que acha que qualquer coisa que envolva mulher vai receber hate gratuito de... Bom, vamos lá, rapidão. Quando eu comecei a ler gibis, não tinha realmente tantas mulheres lendo, vamos dizer assim. Mas desde muito tempo antes de eu nascer, você já tinha escritoras mulheres na Marvel, na DC. Claro que em menor quantidade do que agora. Então o que você tem é muita gente falando agora porque está se sentindo incomodado. E que talvez na época não se sentisse nem sequer passasse pela cabeça dela falar isso. Então talvez o machista estivesse lá. Ele só não estava se sentindo, vamos dizer assim, que ele precisava falar alguma coisa e estava confortável, estava tudo bem para ele. Então isso é algo que, assim, como ele falou, é um vídeo opinativo dele. Mas isso não é algo que a gente possa mensurar tão facilmente. As nossas experiências elas sempre vão ser pessoais. Então o fato de eu ter vivido de uma forma toda essa parte, porque eu leio quadrinhos, e aí eu tô falando no sentido de gibis de super-heróis, tá? Não só o gibi da Mônica, que eu também leio desde muito pequeno, mas os gibis de super-heróis lá dos Estados Unidos, Marvel e DC, em especial Marvel, eu comecei a ler, pra vocês terem noção, lá na saga do Massacre, que foi que o povo considera uma das piores sagas da Marvel, e na época eu já gostava, pra vocês verem que eu sou bem trash aqui no meu gosto. Então, talvez o machista que já existia e que agora tá se revoltando, talvez não tivesse tanto do que reclamar como tem agora. Então, isso é muito... De nerdola machista, né? Só que... So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity. Boa parte está até acontecendo em The Marvels. Mas esse motivo sozinho não é suficiente para explicar o que está acontecendo, ok? Você pode falar, não, isso está acontecendo. Beleza, está acontecendo. Mas não é isso que está fazendo gerar esses números todos. Não, pô. Esses trolls são minoria. Como que uma minoria consegue colocar quase 50% de like num vídeo com 17 milhões de views, né? 17 milhões de views quando eu gravei esse vídeo, né? Isso não existe. Então aqui vão os motivos reais. Primeiro de tudo, galera, a Marvel, ela há um bom tempo vem fazendo produções bem medianas e algumas até horripilantes. Concordo. Tô soltando pra vocês aí, ok? Isso não tem a ver com ser mulher ou não, ok? Não tem nada a ver. Eu mesmo desci o pau aqui em Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Um dos motivos, inclusive, que eu desci o pau foi pela Vespa ser uma coadjuvante beirando a figurante do Homem-Formiga, quando nos quadrinhos, porra, ela é uma das Vingadores mais importantes até do que o Hank Pym. Ela já liderou a equipe e tudo mais, entende? Então, assim, o que eu quero é que ela tenha mais protagonismo, eu quero que ela ganhe mais destaque. Eu quero, inclusive, ver filme solo dela, porque ela é casca grossa. Eu falei mal da série do Gavião Arqueiro, falei mal de Thor Love and Thunder, que é um crime. Pra mim, tem que prender que adaptou a melhor história de todos os tempos do Thor daquele jeito. Calma. Muitas coisas aqui. Primeiro, o fato de ter mais personagens mulheres não quer dizer uma mudança significativa na história. O que acontece é que, atualmente, quando a gente está falando de quadrinhos de todo esse universo, quando a pessoa e a equipe diz assim, vamos ter mais histórias com mulheres, eles vão ter mais histórias com mulheres como protagonistas da história, como roteiristas da história e muitas vezes como diretoras da história, do filme, nesse caso é um filme. Então você tem toda uma equipe criativa que vai ter uma maior quantidade de mulheres. E aí você vai ter, agora, como falar isso de uma forma resumida, uma coisa que é bem complexa.
você não tem uma quantidade tão grande de mulheres que se interessem anteriormente por esse universo. Então, você vai ter uma competitividade muito grande nos homens fazendo esse trabalho e nas mulheres nem tanto. E aí você vai ter, talvez, uma qualidade que não vai ser a mesma. Eu acho que esse é um dos principais problemas quando você tem... E isso acontece exatamente a mesma coisa nos quadrinhos. Claro que em quantidade menor, porque você pode ter mais equipes criativas maiores e com mais diversidade. Então esse é um problema que não é da mulher, é um problema de diversidade em geral. Às vezes a gente quer diversificar qualquer setor, mas a gente ainda não tem um volume tão grande de pessoas para ocupar esses cargos da forma que a gente necessita. Então esse pode ser um problema. Não quer dizer que ela é uma mulher, portanto ela vai fazer ruim. Ela quer dizer que ela é mulher, portanto, talvez ela não tenha tido a mesma quantidade de competidoras mulheres para o mesmo cargo. Um exemplo foi a diretora do filme lá dos Eternos. Eu achei o filme chatíssimo. Mas ela é uma diretora excelente, ela é premiada. O que a gente tem ali é que ela é uma diretora que, para trabalhar com filmes de super-heróis, que você tem que ter um conceito do gênero que funcione na ação, mais do que funcione vamos dizer assim, na dramaticidade. E no caso dela, os personagens acabam trazendo muita introspecção, não funciona tão bem. E não é porque ela é mulher, é porque é o tipo de direção dela. O que acontece quando você vai jogar essa ideia do gênero, e aí pode ser por motivos, vamos dizer, sociais, mulheres são relegadas ao papel X e homens ao papel Y. Ou, vamos dizer assim, seja o problema biológico, gente diz que é genético, mulheres gostam mais disso, homens mais daquilo, eu não sei, não sou biólogo nem cientista social. Mas o que acontece é que, em geral, as diretoras mulheres vão ter mais esse foco. Então, quando você... Diretoras e as roteiristas. Então, quando você vai passar isso pro super-herói, talvez a abordagem de fazer o filme de super-herói dela igual ao filme de super-herói de personagens masculinos, quando você tem toda essa equipe criativa, não seja a abordagem mais inteligente. Talvez mudar a lógica do filme é algo que está faltando para ele sair melhor. Vou continuar. Transformaram, tipo, um arco épico, sanguinário, emocionante. Outra coisa, eu comentei sobre esse arco do Thor, que eu também li, que é o Carniceiro dos Deuses, lá na fase 4. Só que ele não tem só o Carniceiro dos Deuses, tá? Ali naquele filme você vai ter um pouquinho do arco lá da Lady Thor, que, se eu não me engano, é a Poderosa Thor, o nome do gibi, e foi um gibi que durou umas 20 e poucas edições. Que é, se eu não me engano, é do mesmo escritor do Carniceiro dos Deuses. E, assim, eu acho que a ideia teria sido melhor se fossem 2 filmes separados. Cósmico, num stand-up galhofa. Parece, tipo, todo mundo em pânico, uma paródia de Thor, uma coisa horrível. Eu descasquei aquilo lá. Então, não é só coisa de... o Peter fala muito mal de quando é filme protagonista mulher. Não, porra. Não tem nada a ver. Eu falo pra caramba também quando o filme é ruim, protagonista homem. E falo também bem pra caramba quando tem protagonista mulher e o filme é bom. E essa sequência de filmes ruins da Marvel é justamente isso que saturou o mercado de super-heróis. A Marvel insistindo em fazer filme abobalhado, botando piadinha na hora da ação. Sabe, aquela formulazinha Marvel previsível de sempre. Fora cada vez mais o CGI piorando por causa desse ritmo de fast food pra fazer filmes. Bom, bora lá. Eu concordo plenamente que isso é meio chato. Eu acho muitas vezes chato. Só que essa fórmula foi uma fórmula que deu certo. Então eu não culpo diretores, roteiristas, qualquer pessoa que trabalhe nessa área da produção dos textos de tentar colocar isso porque foi o que deu certo. É sempre bom você pegar o exemplo dos Guardiões da Galáxia. Porque Guardiões da Galáxia era um gibi. Eu acho que na época do filme, eu posso estar completamente enganado, mas eu acho que na época do filme eles nem tinham um gibi sendo produzido. De tão linha C, linha D que eles eram considerados lá no universo Marvel. E aí você tem um filme que é muito baseado em comédia. É claro que o filme é bom, mas o que eu quero dizer, um filme muito baseado em comédia, que eleva esses personagens que eram linha D pra serem assim os protagonistas que todo mundo gosta, ao ponto que depois daquele filme eles tinham um gibi dos Guardiões da Galáxia. O Star-Lord conseguiu um gibi próprio. E o Rocky Raccoon e o... Eu sempre quero falar o Rocky Bullwinkle por causa daquele desenho. E o Groot, o Rocky e o Groot tiveram um gibi, 3 gibis ao mesmo tempo. Então você entende que talvez seja isso que o público queira. Pode ser que o público tenha cansado? Pode. Mas isso não sai assim do nada. Não é, o público cansou, vou mudar todos os roteiros que eu já tinha escrito até então, que já estão sendo começados a gravar. Não existe isso. Essa fase 4 já tinha sido planejada quando a fase 3 estava sendo exibida para o público. Então não existe isso. Vide o filme da Viúva Negra, que quando saiu, passou um tempão na geladeira por causa da época da pandemia.
Bom lembrar. Série em curto prazo, né? Os filmes tudo sem identidade visual, roteiros cada vez mais porcos. E não sou eu que tô falando, não. Eu não tô inventando isso. Saiu em várias notícias. A Disney tava espremendo a equipe de CGI. Inclusive, os caras estavam pedindo demissão. Não estavam conseguindo mais trabalhar. Então, o resultado era CGI ruins. Entende? E algumas das produções que mais sofreram com isso foram os filmes e as séries de personagens femininas que caíram num desgosto grande do público por isso. Até porque várias dessas chegaram agora na fase 4, que foi... Lá vou interromper de novo. Isso aconteceu porque, por muito tempo, os filmes da Marvel eram os protagonistas masculinos ou supergrupos. Ponto. Se eles tivessem conseguido trazer filmes solos ou séries solos de personagens femininas antes, a qualidade teria sido melhor. Vide a série da Jessica Jones, que é muito boa. Tudo bem que foi feita pela Netflix. Mas a série, principalmente a primeira temporada, pra mim, ela é tão boa quanto a primeira temporada do Demolidor, que o povo até hoje acha o máximo. E eu concordo, eu amo aquela primeira temporada. Eu gosto da série inteira, mas a primeira temporada é excelente. E a primeira temporada da Jessica Jones também é excelente, que é uma personagem... E é uma personagem não tão velha, ela foi criada após os anos 2000. Então, talvez, como ele falou, sofreram mais por causa disso. Mas sofreram mais por causa disso porque foram relegados a serem protagonistas agora. Se tivesse sido introduzido em fases anteriores, talvez isso não tivesse acontecido. Enfim. Justamente a fase que a Marvel começou a fazer tudo de qualquer jeito. Foi justamente na fase 4 que entrou nesse ritmo fast food. E aí surgiram a maioria dessas personagens femininas, né? Galera, preste atenção no que eu vou falar agora, ok? A Kamala Khan é uma das personagens mais amadas dos quadrinhos. Eu adoro essa personagem nos quadrinhos. Eu realmente leio, eu consumo as histórias dela, porque eu gosto, acho engraçado, acho divertido. As HQs dela venderam igual água. Por que vocês acham que botaram ela no game dos Vingadores? Porque, tipo, é pra dar resultado. Por que vocês acham que fizeram uma série pra ela? Ela é super amada nos quadrinhos. Se estão trazendo esses personagens para as telonas, é porque eles dão resultados nas HQs. Deu até uma propaganda aqui. Uma propaganda, Deus me livre, uma propaganda do tal daquele cara rico lá. Enfim, a ONU me impede de comentar isso aí que o Peter falou, então. Sim, na série distorceram tudo que a personagem tem de bom. Mudaram a origem dela, os poderes, mudaram os elementos que fazem a história dela interessante e fizeram uma série pior, qualquer coisa que eu já vi na CW, por exemplo. E olha que eu curto CW, hein? Mas só porque eu sei que a galera não curte. Mas a série dela ficou, tipo, medíocre. Aquela série foi terrivelmente ruim. O primeiro episódio foi mediano, dali pra frente foi piorando, né? A gente pensou que ia subir, não caiu mais. Eu não consegui passar do primeiro episódio, eu acho. Eu acho que eu assisti o trailer, assisti um pouco do primeiro episódio e eu falei, realmente não é pra mim, bola pra frente. Mais ainda, já a Mônica Rambeau, né, agora vamos pra segunda personagem, ela apareceu numa série ótima, que foi WandaVision, aquilo sim, foi uma série que tinha roteiro bem escrito, tinha uma identidade visual muito única, né? Pô, eu gostei pra caramba de WandaVision, fiz bastante elogio aqui. É uma produção da Marvel que você consegue ver algo original ali, inovador, algo feito com zelo, né? E não só mais um fast food genérico de super-heróis, como foi a série da Miss Marvel e como vem sendo todos os filmes de herói que a Marvel vem fazendo. WandaVision era top. O único problema daquela série ali é que a personagem da Mônica Rambeau, tipo, era meio coadjuvante, né? Não é como se o mundo fosse pagar pra ir pro cinema pra ver uma coadjuvante de WandaVision, sabe? Esse não é o único problema. Se você assistiu a série, né, você vai ver que no final a lógica é invertida de uma forma bizarra. Ela basicamente, que não sofreu nada, quase nada. Ela tomou um empurrão da Wanda. Comparado com os outros personagens, ela dá uma absolvição, dizendo que, Wanda, coitadinha de você, dos seus poderes, etc. E meio que anda, faz necessidades e anda pro povo que ela escravizou durante meses. Não estou dizendo que ela é do mal e ela é do bem, ou qualquer coisa nessa lógica, mas a personagem ali, ela meio que morreu um pouquinho pra galera. Pelo menos pra mim, ela já me dá um afastamento. Infelizmente, isso foi algo que se repetiu no filme lá do Doutor Estranho, não com essa personagem, mas com a própria Feiticeira Scarlet. Saca? Já a Capitã Marvel, agora a terceira personagem da Marvel, é uma coisa um pouquinho mais complexa. Porque, vamos lá, quando a Brie Larson... Preste atenção que a terceira personagem, sendo que era para ela ser a protagonista do segundo. Ela chegou no CM, ela deu muitas entrevistas na defensiva, dando foras. Meio que tendo umas desavenças com outros atores, ok? E todo mundo tava falando disso, todo mundo virava e comentava sobre esses foras que ela dava nas entrevistas. Teve gente fazendo vídeo pra caramba sobre isso, né? E o resultado é que a Brie Larson pegou muito hate por falta de carisma na vida real. Não é a personagem dela. Bom, aí é a personalidade da atriz e ela tem o direito de ser como ela quiser, eu não entendo esse tipo de frescura.
Mas ele vai agora comentar a personagem. Vocês podem falar, mas a personagem dela também é não sei o que, não sei o que lá. Porra, mas a Capitã Marvel é daquele jeito. A Carol Danvers, ela é antipática. E é bacana ela ser antipática nas histórias em quadrinhos. Como o próprio Tony Stark. Ele é super arrogante nas histórias em quadrinhos. E a gente gosta deles por causa disso, ok? Só que o caso da Brie Larson foi um pouquinho além, né? Transcendeu as telas. E vocês têm que pensar que a personagem dela foi introduzida no CM da forma mais forçada possível. De novo, não só no universo cinematográfico. Nos quadrinhos, quando ela vira Capitã Marvel, eles começam a também forçar a personagem de umas formas bem bizarras. Talvez eu comente sobre isso mais tarde, porque eu tô atrapalhando Já muito. chegaram dando retcon, mudando tudo, né? Dizendo que ela tava ali na Marvel desde o começo, que ela é mais poderosa que o Thor. Chegou humilhando o Thanos. Porra, galera. O Thanos nem tirou ela do lugar. O mesmo Thanos que deu uma coça no Hulk, uma coça no Thor. Porra, bateu no Homem de Ferro, no Thor e no Capitão, juntos, ao mesmo tempo. Os medalhões, os tops, os maiores heróis da Marvel não faziam nada contra o Thanos. Mas é Capitão Marvel, pô, o Thanos não consegue nem tirar do lugar. Então é um pouco forçado isso. Não acontece isso nos quadrinhos, né? Você tá reclamando que ela tem mais poderes que os homens? Não é isso. Eu só tô reclamando que ela chegou sem explicação, já passando todos os medalhões. Que a gente pelo menos tivesse visto também os heróis medalhões fazendo alguma coisa. Ou um background anterior da Capitã Marvel que explicasse isso tudo. Nada explicou isso. Então muita gente achou exagerado, forçado. É aquele papo de Mary Sue e tal, né? E olha que eu nem falei muito disso na época, eu ainda defendi o filme. Eu falei que o universo do cinema é diferente do universo dos quadrinhos. Se você parar pra pensar nesse mesmo filme, antes você vai ter uma cena da Feiticeira Scarlet arrasando bastante com Thanos. E você não teve nenhuma grande quantidade de hate. Se você pegar os quadrinhos, a Feiticeira Scarlet é capaz de umas coisas absurdamente incríveis mesmo, sempre foi. E nos filmes até então já tinha mostrado isso. Eu acho que o principal problema é que você tem uma personagem que ainda não era tão querida, porque teve um primeiro filme que o povo disse que amou e que foi assistir, mas logo depois... Enfim, era um filme meio sanduíche. Porque ele estava muito perto desses filmes dos Vingadores que eram a sensação, né? Então, não ficou tão fixo. E aí ela já chega sendo tão poderosa, realmente irritou um pouco. Eu entendo. É porque, assim, esse povo que é nerdola, e eu não tô falando nem da forma crítica, eu tô falando porque se você fala só nerd hoje em dia, você pensa no nerd que, sei lá, é o top, né? O nerd legal, o nerd bacana, o nerd fofo. Então a gente usa o nerdola mesmo em falta de palavra melhor. Escalas de poder, eu acho que isso é mais nerdola masculino, talvez. Mas escalas de poder são muito, sei lá, são muito importantes. Então, quando eu era adolescente, eu já tinha os fóruns da internet, eu passava horas discutindo que personagem era mais forte do que o outro, botava um contra o outro. Eu lembro uma vez que eu passei quase uma semana respondendo e sendo respondido pra saber se a She-Ra ou a Mulher Maravilha era mais forte. E a gente usava coisas do tipo, mas tem um episódio que a She-Ra empurra a lua de Etéria. E aí o outro falava assim, mas tem um episódio que a Mulher Maravilha... Tem um gibi lá da Liga da Justiça que a Mulher Maravilha ajuda o Superman e o Marciano lá, o Caçador de Marte, a carregar a Terra do lugar, mudar a Terra do lugar. E aí eu falava assim, mas a gente sabe qual é a massa da Terra, mas não sabe qual é a massa da Lua de Etéria. Quer dizer, leva a sério uma coisa que é boba, mas infelizmente isso faz parte, infelizmente para algumas pessoas, eu acho muito legal. Mas tem gente que acha isso uma imbecilidade. Isso faz parte dessa cultura, então é algo que é difícil de você ir tirando. Assim, do nada. Isso agora não vale mais. Difícil, né? Muita gente pode falar, aliás, muita gente usa lá no Twitter da vida, o Peter falou mal de vários filmes de mulher, e eles botam Capitã Marvel. Capitã Marvel eu defendi. Mas eu tô explicando o que muita gente achou forçado na Carol Danvers, ok? Pra completar, o filme dela não foi lá essas coisas, né? É tipo, eu até curti o filme e tal, mas... não foi lá essas coisas. A galera não curtiu tanto o filme, fazer o quê, né? A galera. E olha que, como eu falei, eu não falei mal do filme em nenhum momento. Falei que eu curti o filme, diverti. Né? Na época, o filme... Pra galera foi mediano, né? Foi fraquinho pra galera. Agora vamos lá, faz a matemática do que eu falei pra vocês aí, ok? Junta todos os elementos, faz a matemática. E tenta imaginar o que o grande público espera dessas três juntas. O tanto de fãs que elas têm é o mesmo. Se sozinha já causa, imagine juntas, né? Tanto de fãs que já não gostaram das outras aparições delas. E no meu vídeo de análise do trailer, eu nem falo nada sobre isso. Por quê? Porque eu não tô analisando os personagens, tô analisando o trailer, pô, entende? Então eu falo as referências nos quadrinhos, eu falo o que pode indicar o quê, né? Quem é o que ali. Só que quando eu dei minha opinião, eu dei sobre o trailer. Eu não decretei nada sobre o filme porque eu ainda não vi. Mas eu falei que pelo tom do trailer tá parecendo muito, né? Que vai ser mais um filme genérico da Marvel. Aquele filme bobinho, sessão da tarde, de piadinha, bobeirinha com ação. Porra. Que vocês enchem a bilheteria toda vez que sai, meu filho. Essa é a realidade. Porque o Homem-Formiga foi mal. Só o Homem-Formiga.
Basta eles fazerem um filme surpresa do Homem-Aranha que tá todo mundo lá. Porra, na boa, não tem como você falar, não parece nada de... Parece sim. Pega qualquer trailer de Sessão da Tarde, tá idêntico. Só tá mais moderno agora, ok? E aí tem muita gente nos comentários dizendo, tem que dar uma chance. Tem que dar uma chance? O que tem a ver dar uma chance? É lógico que eu vou dar uma chance, eu vou assistir o filme. Em nenhum momento eu tirei a chance do filme. Esse papo de tem que dar uma chance, o cara não é nem argumento. Tá, vamos lá. No caso dele, ele trabalha profissionalmente com isso. Então tem que dar uma chance pra ele e aí ele vai assistir o filme. Lógico que ele vai assistir o filme. Ele depois vai fazer um vídeo, se for ruim, descascando, que vai dar um monte de views pra ele. É muito diferente. Agora você, pessoa, vamos dizer assim, civil, que o povo agora usa civil pra isso, né? Pessoa que não está nesse meio, como eu, que não tá nesse meio do entretenimento profissionalmente, a gente não tem obrigação nenhuma de dar chance pra nada. Se você assistiu o trailer e não gostou, meu amigo, vai com Deus, meu chapa. Vai ser feliz, vai assistir quem quer e passa pro trailer do próximo filme. E aí o próximo filme você vai e assiste. Você não é obrigado a dar dinheiro pra aquilo que você não quer, que é absurdo. Um pensamento totalmente absurdo. Pra mim isso. Dá pra dar uma chance por quê? Vocês têm que dar uma chance e eu tenho que dizer que o filme vai ser... que o trailer é ótimo? Eu tô só dizendo o que eu achei do trailer. Então, não tem nada a ver com chance. Não dá nem pra... Esse argumento não tem nem como eu me basear nele. Foi sim um trailer Sessão da Tarde total. Não tem o que discutir. Agora, se você gosta disso, bom pra você. Mas a maior parte do público já tá completamente saturado desse tipo de filme. Peter, você que tá falando isso. Não sou não, pô. É só olhar o dislike. É estatística, pô. A galera não tá curtindo esse tipo de trailer, tipo de filme, né? Homem-Formiga foi um exemplo. A bilheteria foi pífia, mesmo introduzindo o novo Thanos da Marvel. Tava lá apresentando o novo vilãozão da Marvel, né? Vocês têm noção que o grande vilão das novas 3 fases da Marvel foi introduzido e o filme flopou? Vamos lá. O Thanos, realmente, eu entendo como eles fizeram a construção dele do grande vilão. Mas se tu pegar o Kang, apesar dele ter grandes sagas como sendo o vilão principal, vamos dizer assim, ele não tem fama nenhuma comparado com o Doutor Destino, vamos dizer assim. Então, realmente, eu acho que a escolha do vilão não tem nada a ver com os atores, tá, gente? Eu tô falando da escolha do vilão, foi uma aposta, assim como teve a aposta do Guardiões da Galáxia. Então, não necessariamente você teria um retorno nessa aposta. Não é que o personagem não seja poderoso, o vilão não seja poderoso, ele é. Mas o apelo dele nunca foi tão grande, realmente. Muito diferente do Thanos. Quem é da, sei lá, anos 90, 2000, é só lembrar que o Thanos era o vilão principal de jogo de videogame, pô. O jogo de Super Nintendo lá da Marvel. Aquele jogo Marvel da Capcom, que é de luta, ele era o vilão principal. Ele era jogável no Marvel vs Capcom 2. Então, ele era grande. Aí eu te pergunto, nesses jogos todinhos aí, cadê o Kang? O Kang já existia. O Kang aparece naquelas primeiras histórias dos Vingadores lá da época do Stan Lee, meu filho. E ele nunca foi essa Coca-Cola toda. Então era uma aposta. Muito diferente do Thanos, que já se sabia que dentre os que eles podiam utilizar, era um dos maiores vilões e é provavelmente um dos maiores vilões dos Vingadores. Muito diferente. É uma comparação aí que eu discordo um pouco. E o Loki também. O Loki é quem é o primeiro vilão, vamos dizer assim, dos Vingadores. O Loki sempre foi importante, sempre me pareceu bem, muito mais que o Kang. E ele era, assim, um vilão dos Vingadores mesmo, valendo. Então eu acho que essa comparação aí do Kang, ele vai ser o grande vilão. Pode ser que não seja, pode ser que ele só esteja preparando um terreno para ter uma vilania com outros personagens. Você pode fazer, eu esqueci o nome agora, mas você, como sempre, assim como tem na Liga da Justiça, nos Vingadores também tem. Muitas vezes os vilões formam times de vilões para combater os times de heróis. Então pode ser que o Kang, em vez de ser um grande vilão estilo Thanos, ele seja aquele vilão estilo Lex Luthor e comece a agregar personagens do mal, que são contra alguns personagens dos Vingadores, para fazer uma liga vilânica, vamos dizer. Tudo isso é possível, não precisa você ficar preso num conceito. Flopou. Bem, você tá inventando estatística. Olha, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, o filme tinha faturado 150 milhões de dólares, ok? Pra ele se pagar, ele tem que vender 300 milhões de dólares, tem que dobrar o faturamento. Pra ele lucrar, ele tem que vender 450 milhões de dólares, triplicar o valor. É muito difícil. É flop total, é prejuízo com certeza nos cofres da Disney. Isso prova, inclusive, que a galera que fala, não, esses caras não sabem nada, não, o Nerdola tá sempre falando besteira, não, é isso, é aquilo. Tem nada disso, os filmes estão maravilhosos. Se os filmes estivessem maravilhosos, se realmente vocês fossem a grande maioria, né, quem fala isso fosse a grande maioria, os filmes não estavam flopando. Tô errado? Ele tem toda a razão. Vocês estavam indo em massa ver o filme no cinema, mas a galera não tá gostando. Fazer o quê? E é isso que vai acontecer se as coisas continuarem por esse rumo. E é por isso que eu quero mudanças, eu quero bons filmes de...
A real é que você pode discutir qualidade à vontade, a qualidade da obra como arte à vontade. Mas, no fundo, o que a gente entende como sucesso, principalmente nessa questão de você ter uma grande empresa como a Disney e Marvel, o que você vai entender como sucesso é bilheteria e visualização depois do serviço de streaming. Desculpa falar, mas é a realidade. Protagonistas mulheres. Galera, pelo amor de Deus, é o que eu mais quero. Eu quero poder trazer aqui pra vocês um filme casca grossa pra caramba. Eu quero que as mulheres tenham mais filmes bons pra poder trazer pra vocês aqui. Os vídeos do Sam também estão flopando aqui no canal, porque a qualidade que é o tanto das produções, tipo, tá tudo tão sem hype, que ninguém tá interessado em ver vídeo de Sam. Vale mais a pena falar de Naruto, Goku, até da DC, pra você ter noção. Então eu quero mais hype em Marvel, lógico que eu quero. Eu queria que The Marvels, fosse um filmaço. Eu quero que seja um filmaço. Que tivesse um filmaço vindo aí pela frente pra todo mundo hypar junto. A gente falar sobre, se empolgar, é bom demais, né? Mas sabe qual é o problema disso? O Marvel Studios continua descendo cada vez mais o nível das produções. Cada vez mais genérico. A gente acha que tá subindo, agora sim. Mas porra, continua descendo. Cada vez mais fast food. E os fãs vão engolindo tudo, vão aceitando tudo. Tá tudo maravilhoso. Vou comprando a... Bom, agora, com todo respeito e carinho, já até usei essa frase antes ao Peter aqui, ele é um dos responsáveis. Porque ele, e assim, muitos outros influenciadores, e eu não digo que eles fizeram isso por maldade ou porque qualquer falha de caráter, não é isso. Mas a profissão deles pede o hype. Para eles conseguirem ter essa profissão, eles precisam que as pessoas tenham o hype. Não é só dar uma informação, não é só falar se gostou, se não gostou. Eles precisam que haja um hype, que haja uma visualização e que eles produzam vários conteúdos a partir de um filme. Então, quando você tem essa quebra e essa destruição do hype, eles são um pouco os responsáveis, sim. Não por questão de maldade, mas... Enfim, é todo um ecossistema. Guerra com quem critica, com quem dá opinião. O cara dá opinião e esse cara que dá opinião é vilão. Se o cara dá uma opinião negativa, é vilão pra essa galera. Ou seja, a gente é obrigado a gostar. Não pode ser assim, porra, não dá. Aí se eu falo mal do filme, do trailer, de qualquer coisa, eu sou machista. Essa é uma barreira que proíbe vocês de dar uma opinião imparcial, porque vão te acusar de algo grave. Isso é doentio, isso é cruel, ok? E começa a banalizar essa situação, porque a galera começa a perceber que não tem nada de machismo aqui, é só um cara dando uma opinião, dizendo que o filme é ruim. E aí quando faz isso comigo, olha, o Pedro falou mal de She-Hulk, o Pedro falou mal de Miss Marvel, o Pedro falou mal de Viúva Negra, né? Não, Viúva Negra eu não falei não, né? E galera, não foi só eu que falei mal. Pois deveria. O planeta inteiro falou. Inúmeras pessoas do planeta inteiro estão reclamando da qualidade dessas obras. Não é só o Peter, ok? E quando é pra falar bem, eu falo. Mas isso ninguém mostra pra vocês. Ninguém mostra pra vocês as coisas que eu falo bem, que outros canais aí, inclusive, aqueles canais mais radicais, né, mais nerdolísticos, você, lá, o Pedro tá lacrando. Sabe por quê? Porque eu não vejo a opinião dos outros canais pra dar minha opinião. Eu dou minha opinião e depois eu descubro a sensação da galera pelos comentários. Pedro, você viajou. Pedro, o que você tá achando? Pedro, você acha que isso é possível? Pedro, você tá vendido? Pedro, não sei o quê. Porra, eu falei bem de He-Man. He-Man, galera, que todo mundo falou que depois eu descobri, Pedro, você tá lacrando. Eu só gostei. Ai. Eu acho que se a pessoa gostou daquele He-Man, o céu é o limite para as opiniões loucas. É só isso que eu tenho. Eu tenho culpa de gostar? Não. Eu falei bem de Mulher Maravilha, de Alita. Alita foi uma obra-prima pra mim. Falei bem de Prey, galera. Sabe Prey? Porra, tava todo mundo criticando. Quando eu falei de Prey, galera, fizeram até vídeo. E o Peter se vendeu. Pô, eu gostei, cara. Eu gostei de Prey. Mas isso ninguém mostra quando vão falar que o Peter fala mal de protagonista feminino, entende? E na época do Prey eu falei, cara, tão criticando por um motivo... Tá, aqui ele não tá falando nada de errado. Tudo que ele tá falando é correto, além de ser a experiência dele trabalhando nas plataformas digitais. Mas o que ele tem que entender é que... Desculpa aí pela voz que tá... A gripe tá pegando aqui. O que ele tem que entender é que você tem lados diversos que querem sempre impor que a realidade deles é a verdade. Então, o lado que é nerdola e diz que é anti-lacração vai só fazer esses destaques dizendo que ele tá lacrando, que ele tá fazendo esse discurso aí de que tem que ter diversidade, etc. E o outro lado, que já tem a realidade deles, vai dizer que eles são perseguidos também, porque você sempre tem que se vender como vítima em qualquer discussão, em qualquer argumento. Ele vai dizer que ele é machista, que ele é isso, que ele é isso, que ele é aquilo outro. Então você vai ter isso. Então não adianta. Isso aí ele faz esse discurso que não é errado, nem é mentira, mas é uma forma inocente, meio menina, de ver algo que ele já é capaz muito bem de enxergar, porque isso acontece. Agora é bom a gente pontuar uma coisa diferente. É muito diferente se você dizer, o cara é lacrador, é isso, é aquilo, chato,
Uma coisa é você chamar alguém de chato, de militante. Outra coisa é você associar um crime a essa pessoa. Hoje o machismo não é crime, talvez amanhã seja. Mas imaginar, ele não gosta do filme do Pantera Negra, então ele pratica injúria, crime tal. Gente, por favor. Dizer que uma pessoa é feia, boba e chata é muito, ainda que não seja legal, é muito diferente de você dizer que uma pessoa é uma criminosa. Então vamos ter um pouquinho de razoabilidade aí. Não é porque a pessoa não gosta de um filme que eu vou dizer que ela é acusada de um crime. Você tem um arcabouço de palavras para escrotear com a pessoa sem precisar acusar ela de um crime, porque você acha que isso é coisa pouca. Mas depois de um tempo, isso começa a ser uma coisa bem grave. Então é só essa diferenciação que eu quero fazer. Existem os dois lados, diversos lados, não existe só dois lados, tá? Existem diversos lados, existem narrativas, existem vitimizações, mas existe você evitar xingar uma pessoa usando palavras muito graves e acusando elas de crime. É só isso. Pro pífio. O filme explica bem, né, como é que o Predador foi derrotado na estratégia, como ele sempre foi. Só que por homens. Ele sempre foi derrotado por homens, só que dessa vez foi por uma mulher. Então, assim, pra mim, foi um filme bom, gostei. Precisos por personagens femininas. Trocando. Personagens masculinos bem estabelecidos foram trocados, substituídos por personagens femininos. Isso tá acontecendo no CM, agora. Você tá vendo uma substituição rolando, você tá acompanhando isso agora. Ou, no mínimo, um apagão. Primeiro, essa substituição já aconteceu nos quadrinhos primeiro, tá? Então não é nada de novo. O que o filme está fazendo é algo que os quadrinhos fizeram e que talvez não tenha tido resultado obtido. Como eu sou dessa teoria de que você tem um projeto que tem pelo menos uns 1 a 2 anos, perto dos 2 anos de antecedência, quando começou nos quadrinhos, eles foram para imitar para os filmes, e quando eles começaram a ver que nos quadrinhos já não estava dando certo, já não dava mais para você ter parado. Isso é uma coisa. Outra coisa, tem muito personagem aí que você põe. E não tô falando você no sentido do Peter, tô falando no sentido dos machistas e tudo mais. Ah, ele tá pra substituir o personagem X, que já existe desde antes de você nascer. A Mulher Hulk existe desde os anos 80. Ah, mas a Gavião Arqueira, beleza, a Gavião Arqueira não, mas a Mulher Hulk existe desde os anos 80. A Electra, que meio que eles botaram substituindo o Demolidor em alguns gibis novos, já existe desde os anos 80. A própria Miss Marvel, que substituiu o Capitão Marvel nos gibis, existia desde os anos 70 e 80. Então calma também. Ah, existe uma substituição. Tá. Existe, mas não é bem assim porque as personagens existem e que existe um lugar para elas e sempre existiu. Não é assim. Pagamento dos personagens masculinos pra exaltar as femininas. Isso aconteceu no filme Doutor Estranho, por exemplo. Galera, vamos lá. O nome do filme é Doutor Estranho, mas o protagonismo e o antagonismo tá na Wanda e na Miss América. O Doutor Estranho só ficou correndo de um lado pro outro. Ficou assim, não parece? Bom, isso aí eu comentei na fase 4. Eu não sei se eu cheguei a falar muito, mas foi algo que me incomoda nos filmes da Marvel muito. E tem uma youtuber, que eu esqueci o nome dela agora. Ela não, eu falo youtuber, mas faz muito tempo que ela não faz vídeo. Eu acho que o nome dela é Comic Book Girl 19, um número. 17, sei lá. E ela fala que o principal problema do universo da Marvel pra ela é que enquanto os homens, eles são expansivos, tem o cara que faz as piadas. Tem aquele cara que é mais bobo. Aí ele pode errar, ele pode melhorar. Todas as personagens femininas são sempre aquelas sargentonas que estão sempre certas, sabem tudo, fazendo tudo certo. E eu falei isso no coisa da fase 4, que nessa fase 4 escancarou isso. E fica chato, porque todas as personagens parecem a mesma personagem. Eu falo muito isso. Se você pegar a Gamora e ela não fosse pintada de verde, qual ia ser a grande diferença dela para o que era a Viúva Negra no início? A própria Nebulosa, é Nebula, né? Porque é sempre isso. Então, acho que a única personagem que eu vejo muito diferente, e por isso que é uma personagem que eu amo tanto no universo cinematográfico Marvel, no gibi ela não é tanto assim, é a Mantis. Porque a Mentes, como é que é o nome aqui no Brasil? É Mantis mesmo que deixaram? Enfim. Ela é uma personagem bem diferente das outras personagens femininas. Ela não é super infalível lá, ela é meio palhaça, ela tem a parte cômica, ela acerta, ela erra. Isso é muito legal. Você tem a mesma coisa com aquela personagem da Cersei. É Cersei. Os nomes sempre se confundem, o inglês e o português na minha mente. Lá dos Eternos. Ela é uma personagem que escapa desse estereótipo. Infelizmente ela tá num filme chatinho. Mas eu gostei dela como personagem por isso. Porque ela não precisa, e isso foi legal, ela não precisa ser igual a Angelina Jolie pra ser super-heroína. Porque da mesma forma que existem diversos tipos de super-herói, tem o cara sério que você
enfim, acha que é um grande, sei lá, aquele cara que é a coluna vertebral dos grupos, por exemplo, o Capitão América. Você tem o palhaço, que é o Senhor das Estrelas. Você tem o que se acha que é super inteligente, mas que tem problemas morais, como o Homem de Ferro. A mesma forma, você pode ter isso para as mulheres, mas no caso das mulheres, não. E isso acontece porque nos roteiros você tem essa preocupação de não mostrar as mulheres melhorando. Eu não sei explicar porque isso acontece. Eu não sei se é preguiça. Não sei se os roteiros são feitos por pessoas que ainda não têm a experiência necessária. Então eu acho que esse é o principal problema. Bom, continuando. Então, é isso. Eu concordo com ele nesse aspecto. Que aconteceu isso com o Doutor Estranho, mas isso não aconteceu nesse filme. Isso é uma coisa que acontece desde o início, só que foi aparecendo mais personagens femininas e você vai reparando. Aconteceu isso com o Loki, por exemplo, na série dele. Por que o Loki é legal, é divertido, é meio palhaço, meio triqueiro lá, truqueiro, e a Loki feminina não. Ela é a mesma mulher fortuna, que sabe tudo, que manda, que é mais experiente. Ai, é sempre a mesma personagem. Cansa, né? Porra, ele não é o personagem principal do filme dele. E olha que eu achei Multiverso da Loucura divertido, eu curti, eu falei bem do filme. Eu só tô mostrando pra vocês como é que é natural que existe uma reação do cara que vai ver o filme Doutor Estranho esperando ver quem? Pasmem, o Doutor Estranho. O cara não vai ver o filme Doutor Estranho pra ele não fazer nada o filme inteiro e no final dar um discursinho meia bomba lá, um discurso no jutsu lá de motivação pra Miss América aprender do nada como controlar os poderes. Fala, você consegue, ai, meu pai é Marta. Porra, não, mas enfim, mas você entendeu? O cara tá no cinema pra ver... O nome do meu pai é Marta. Do meu pai, caramba. Se isso não foi uma mitada disfarçada, olhe lá. Doutor Estranho, isso incomoda os caras. Daí você pega Viúva Negra, She-Hulk, são produções que todos os homens são escrotos, babacas, FDPs. Daí você pensa, pô, quem que é o grande público leitor dos quadrinhos? Pensa comigo, quem é? Eu pergunto pra você. Quem é o grande público leitor dos quadrinhos? Isso é estatística, ok? Isso é estatística. 99% dos consumidores da indústria Aí vem logo depois com a estatística totalmente absurda. HQ são homens. O nicho de super-herói sempre foi um nicho masculino. Assim como tem nicho pra literatura feminina, né? Tem gêneros de livros que são muito mais consumidos por mulheres. Mas super-heróis sempre foi um gênero consumido por homens. Tá, eu acho que isso é um dos principais problemas, porque assim, quando a gente pega uma cultura que é... Eu não gosto de usar a palavra hegemônica, porque dá a ideia de que a gente está sendo obrigado. Mas a cultura dos Estados Unidos ela é meio hegemônica nesses aspectos. A cultura, vamos dizer assim, mais pop. Então você tem a ideia, lá nos Estados Unidos existe a ideia de que quadrinhos, super-herói. Como se não existe uma infinidade de outros gêneros onde tenha mais mulheres lendo, curtindo e produzindo coisas. Então lá o gênero de super-herói ele acabou dominando tanto, mas tanto, que esses outros gêneros ficam muito menores. Que é onde tem mais leitoras mulheres. No Japão, é só você pegar o exemplo do Japão, por exemplo, o exemplo do Brasil. Então não existe isso de quadrinhos já não gerar coisa de homens. Não, quadrinhos de super-herói, em geral, eram umas coisas de homem. Mas quadrinhos, em geral, sempre teve muitas leitoras mulheres. Só lembrar que a Marvel, antes de se entregar totalmente a super-heróis, escrevia muito daqueles quadrinhos que são tipo as histórias da Tina, da Turma da Mônica, sabe? Que é a história de adolescente mesmo. Inclusive aquela personagem da Jessica Jones, eu esqueci o nome dela, que nos quadrinhos acaba virando a Hellcat. Ela começa como uma espécie de Tina. Ela tinha o próprio gibi e eram as histórias dela na vida pessoal, vida cotidiana, com o namorado, com amigas. Então, eram esse tipo de história. Então tinha um público feminino com protagonistas femininas lá nos anos, sei lá, 40, 50, 60. Tá? Então, as mulheres não são o público principal dos gibis. As mulheres não são o público principal dos gibis de super-herói. E alguns outros. Mas elas são o público principal de muitos outros gibis que são tão importantes quanto. Porém, a visão dos Estados Unidos, das pessoas que moram lá e de muita gente que produz lá, é de que quadrinhos igual super-herói. Esse pra mim é o erro. E agora que se popularizou, você vai ridicularizar, vai demonizar, você vai zoar teu próprio público-alvo. Não faz sentido! Então assim, a Marvel e a indústria do entretenimento, no geral, criaram esse hate desnecessariamente. Não sei. Bom, vamos lá. Agora eu vou falar uma coisa bem trash. Mas eu não julgo fetiche. E o que não falta nesses homens assim que produzem esse tipo de conteúdo, você vê claramente que existe esse fetiche pela humilhação, por ser feito de saco de pancada, por ser maltratado por mulheres que eles consideram mais poderosas, e assim. Direito deles, não estão errados em fazer nada disso. O problema é quando o fetiche começa a atrapalhar no produto, começa a ficar meio sacal pra quem não tá nessa vibe.
sei se isso é pensado, né? Pode ser. Né? Sabe, não sei se tem alguma visão secreta de mercado por trás. She-Hulk, Eu por acho. exemplo, foi muito assistida na polêmica, né? Tipo, a galera não curtiu, mas foi muito assistida. A série da Velma também. Então eu não sei se essa é a intenção. Pô, vamos deixar uma série bem polêmica, porque a galera vai querer conferir. Pode ser? Eu Possível. não tô falando se é certo ou errado, não tô julgando. Só tô dizendo que eles mesmos criaram o público que vai hatear de graça. Inclusive, antes do filme da Viúva Negra sair, todo mundo sempre quis um filme dela. Era uma das pessoas mais amadas do Semi. Então eu pergunto pra você, como é que todo mundo gosta dela, mas é machista pra odiar um filme dela? Faz sentido isso pra você? Não dá um 404, não dá uma tela azul? Tipo, todo mundo gosta dela, mas na hora que o filme dela sai, todo mundo odeia. Porra. Verdade, porém, de novo, os gibis da Viúva Negra, eu não ia saber que ele ia falar tanto da Viúva Negra. Eu já li alguns, de diversas fases também, de diversos anos, e também nunca foi o top da Marvel. Só deixando claro, isso é uma opinião minha, não é baseado nas grandes estatísticas do Peter aqui. Mas a verdade no cru é que a Marvel ela é muito baseada, assim, no sentido de vendas e de produtos, em heróis que estão em grupos. Com exceção do Homem-Aranha, as maiores vendagens da Marvel são X-Men, por muito tempo foi o Quarteto Fantástico, e aí você tem agora o Guardiões da Galáxia e os Vingadores e tudo mais. Os protagonistas sozinhos, as revistas solos, elas nunca foram o cargo-chefe sempre, com exceção do Homem-Aranha. Então é muito difícil para uma mulher vir lá de baixo e conseguir esse espaço. Que, por exemplo, a Mulher Maravilha tem, que sempre tem gibi sendo vendido. A Batgirl sempre tem gibi sendo vendido e tudo mais. Tem esse porém. Outra coisa é que, como eu disse, nesses supergrupos você tem mulheres que são muito importantes. Então, os X-Men sem a Jean Grey, a Tempestade e a Vampira não é lá muita coisa, né? Então eu acho que talvez a verdade esteja aí. Em vez de focar tanto em filmes de solo, tentar fazer supergrupos onde mostre essas personagens femininas sendo mais importantes. Pode ser uma saída. Não dá, cara. Será que a culpa, então, eu pergunto pra você, será? Só será que a culpa não é do filme? Dos problemas do filme, não da personagem ser mulher? Será? É o tipo de coisa simples que parece que as pessoas não pensam. As pessoas não param pra pensar nisso. Mas o ponto é que eu tento ser o mais imparcial possível, que eu sempre tento ser o mais imparcial possível. Eu tento dar minha opinião sem viés. Sabe, falar só da qualidade, da emoção, tudo que eu penso sem comprar lado. Aliás, eu sempre digo pra vocês, o canal Nerd, ele... nunca vou dizer pra vocês que é o melhor canal nerd. Mesmo porque eu mesmo acho, tá cheio de canal top pra caraca, né? Mas o maior ele é. Então eu acho que o crescimento se deve a isso. Verdade. O crescimento do canal Nerd ser o que mais cresce, se deve a isso. A uma pessoa que tá aqui, simplesmente falando com vocês sobre o suco nerdístico, entende, cara? Isso agride muita gente não quer. Quer que eu levante bandeira, quer que eu milite. Eu não vou fazer isso. Não é minha praia, entende? E aí, falando nesses termos, a Fórmula Marvel saturou demais a indústria de super-heróis. A indústria de super-heróis está saturada. Ninguém aguenta mais filme nesse estilo. A gente quer ver alguma coisa diferente. Saudade de falar de Dragon Ball, hein, meu filho? Que não tinha essas frescuradas. Quem sabe? Coisa com identidade. Sabe, que não seja genérica nem mal escrita. É só isso. Só isso, cara. Faz uma coisa com história. Aliás, história, enredo, é uma das coisas que a Marvel tem menos preocupado ultimamente, né? Se preocupa em várias outras coisas. Mas e a história, né? Parece que esquece. E The Marvels, pelo trailer, tá cara de ser mais um fast food genérico de super-heróis da Marvel. Pelo trailer, tá, ok? Tem que dar... Peter, é o seguinte, o mundo ocidental hoje é obeso porque ama fast food. Então, essa história de, tá muito fast food, eu não sei até que ponto isso realmente você está usando isso como crítica. Chance, de novo, não tem nada a ver com dar uma chance. Lógico, vou dar uma chance. Eu vou assistir, espero muito que seja bacana, né? Tanto que eu vou assistir. Então, daqui pra frente, se forem continuar sendo mais Thor, Amor e Trovão, né? E Quanto Manias da Vida, a reação do público vai ser sempre a mesma. E a tendência é que tudo comece a flopar. A tendência é essa. Não adianta, cara, você tá aqui embaixo, Peter, você está errado. Pô, então me apresenta uma forma agora dos filmes não floparem mais. Você vai falar o seguinte, não... Excelente ideia, mas não é melhor que essa pessoa apresente isso pros produtores executivos lá da Disney Marvel e ganhar um dinheirinho? É só vocês pararem de hatear. Olha isso, cara. Como é que eu vou parar de... Como é que a galera vai parar de hatear? Não é mais fácil, então, eles fazerem filmes bons pra galera parar de hatear? E não é só isso. Tem que pensar também no ridículo que é você achar que as pessoas vão deixar de gostar de um filme que elas gostaram de verdade só por causa de digital influencer. Beleza, existe pessoas assim, existe, mas isso é muito pontual. Não interessa qual é o nível, sei lá, se for o Delagnore, né, críticas, se for a Isabela Boscov críticas. Mesmo se fossem eles dizendo um filme que eu gosto é ruim,
eu vou dizer, concordo com o que vocês falaram, tudo bem, mas eu continuo gostando. Então a individualidade ainda existe, tá? Para com essa bobagem de os digitais influencers estão fazendo as pessoas pensarem assim, pensarem assado. Não, eles estão congregando coisas que as pessoas já pensavam e elas veem nelas um porta-voz. Isso é a minha opinião real. É isso que eu acho. Eu não acho que simplesmente as pessoas estão desgostando porque tá tendo muito hate. Se não tivessem desgostando naturalmente, o hate ele não ia ter força para se propagar. Olha, se fizerem um filme original e com qualidade, isso não vai acontecer. Não vai flopar. Mas vamos ver até quando, né? O grande público, a galera toda vai continuar comprando a ideia de que é melhor quantidade do que qualidade. Porque até agora isso só foi bom pro bolso da Marvel. Não pra gente que paga pra assistir no cinema, no streaming. É isso, galera. Você tem que abrir a mente quando eu falo esse tipo de coisa, quando é um vídeo opinativo. Tem que abrir a mente pra tentar aceitar, pra não ir sempre pela aquela bolha que você tá envolvido. Não, porque isso é culpa dos nerdolas, isso é culpa de não sei quem. Olha, é o que eu falo, isso é minoria, cara. O cara não vai por birra e em massa dar dislike num vídeo, ou flopas de bilheterias. Porra, né? Não tem como, isso é minoria, cara. A galera não vive na internet, né? O mundo real tá um pouquinho fora da internet. Então, o que a gente precisa é de um outro rumo da Marvel. Mas, de qualquer jeito, coloque seus comentários aqui, diz o que você acha sobre isso. Você concorda com... É isso. Então, gente, só finalizando aqui. Eu concordo com a maioria das coisas que ele falou, tá? Só deixando claro, zoei algumas coisas dele. Mas eu concordo com a maioria das coisas. Eu só acho que o que você tem que entender é, primeiro, adaptação é uma coisa. Então eles não têm necessidade realmente nenhuma de seguir os quadrinhos. O que me incomoda é quando você sabe que uma coisa é importante, ou as pessoas gostam por causa daquilo, e você vai e muda deliberadamente. Isso é ruim. Outra coisa que tem que entender é, existe sim um movimento. E eu não estou fazendo juízo de valor de que esse movimento é uma coisa ruim, porque eu não sou capaz disso. Eu não sou nem cientista, como eu disse, eu não sou cientista social de nenhum tipo. Apesar de ter estudado sociologia e várias coisas nessa área, eu não sou cientista social. Também não sou biólogo, médico, pediatra, nada que tenha a ver com entender como é o crescimento das pessoas em sociedade. Não sou antropólogo. Mas eu sou uma pessoa que tem um cérebro, ele funciona a ponto de eu ser uma pessoa totalmente funcional. Eu sou capaz de perceber que existe sim um pedido de você meio que quebrar a lógica de coisas que são consideradas masculinas, quando você não tem isso para coisas que são consideradas femininas. Ninguém em nenhum momento acha que a Barbie tem que deixar de ser pra menina. Eu nunca vi esse discurso. Nunca vi esse discurso de que essa lógica a própria Disney, que tem o selo das princesas, tem que deixar de ser pra meninas. Aí na época tinha o selo da fada lá, que era da Sininho. Nem sei se ainda existe. Tem que deixar de ser pras meninas. Não. Mas o Star Wars tem que deixar de ser só pra homens. E não sou eu que tô falando, tá? Antes que digam isso. Os próprios produtores, atores, etc. vão dizer isso. Os filmes da Marvel super-herói tem que deixar de ser só pra homens. Não sei o que tem que deixar de ser só pra homens. E daí? Se tava fazendo sucesso, meu irmão, você tá mudando por quê? Porque você tem uma intenção por trás. Se a sua intenção é nobre, é do bem, lá em cima, sei lá, Deus tá querendo te recompensar, que bom. O que eu só não gosto é que a gente finja que isso não ocorre. Pode trazer bons frutos, pode não trazer, mas isso faz parte da equação, isso é a realidade. Eu vou ficando por aqui que eu já falei muito, minha voz já tá indo embora. Obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, pense em se inscrever, compartilhar e comente aqui embaixo o que você achou da minha opinião. A opinião que tu ia dar lá no vídeo do Peter, tu dá aqui, mas assiste o vídeo do Peter porque é ele que fez, né? É isso e obrigado, até o próximo. Com essa opinião minha, você acha que a Marvel tá super bem agora?